Não vamos perder a esperança, não vamos perder a esperança. Tô desesperada. É o meu filho. É o seu filho, mãe. Não deixe, eu não durmo mais, eu não como mais, pensando no que pode acontecer com o meu filho e com o filho de muitas mães. Chega, chega, por favor, chega. Vamos acabar com desesperada de verdade. Cansei. Eu não aceito perder o meu filho para meia dúzia de burgueses que só quer invasão de casas de pessoas de bem, famílias, estragar, acabar com a família de bem. Chega. A gente deixou um dos pontos perdido em questão e eles se aproveitaram. Mas observe, existe uma pressão ideológica muito grande em cima dos nossos jovens e das crianças. Muito forte. E eles não dão espaço. Essa ideia de que eles têm que ter senso crítico é mentira, porque como você vai criticar uma coisa que você só conhece um lado? É mentira. E a pressão é muito grande. Vê só a situação dos pais. Eu vou levar meu filho para a escola. Não, você não está levando para a escola, você está levando para o covil. O covil. Onde eles serão devorados. E você volta para casa todo feliz, sossegado para fazer suas coisinhas, e seu filho está lá, rodeado de lobos, babando em cima deles. Ou seja, você levar a sua criança para a destruição. Você mesmo levar. Olá, boa tarde. Eu queria fazer esse vídeo para demonstrar o meu desespero, para demonstrar o pavor que eu sinto nesse momento em saber que o Boulos, esse político que não conseguiu ganhar as eleições e está forçando os jovens de hoje a ir para a rua, a enfrentar a polícia, a destruir, a fazer esse tipo de coisa. Eu, como mãe de um filho universitário, estou desesperada. Eu não como, eu não durmo, realmente desesperada com essa situação que anda acontecendo. Ele precisa ser preso urgentemente. Que é para ir para a rua, que é para ser resistência, que é para ir lá e quebrar tudo. Não, não é assim. Eles estão forçando uma ditadura. Por favor, é um pedido de uma mãe desesperada. Prenda esse homem. Prenda essa facção criminosa que está aqui no nosso Brasil. Prenda essas pessoas responsáveis. O meu filho é um filho lindo. Um filho que nunca me deu trabalho, um filho trabalhador, um filho com ideais lindos, futuros. A cada dia que passa eu entro em desespero. Eu não quero ser uma mãe que vai ter que buscar o corpo do meu filho dentro de um ml qualquer. Eu não quero, eu não aceito isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. A família precisa se unir, as mães conversarem mais com seus filhos, os pais conversarem mais com seus filhos. Hoje eu vi um relato de uma mãe desesperada que perdeu uma filha para esse sistema vagabundo. Sistema de marginais, pessoas indo para a rua quebrar tudo. Ela perdeu a filha dela para isso. Uma menina nova, jovem, linda, com futuro promissor aí, colégio particular, teve o melhor dos pais, a mãe. Quando a mãe e o pai foi à falência, ela comemorou. Mas não é assim que acontece, gente. Não é ele enfiando coisas na cabeça dos jovens hoje que vai mudar o nosso país. Não vamos perder a esperança, não vamos perder a esperança. Tô desesperada. É o meu filho. É o seu filho, mãe. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Eu jamais pensei em passar por isso. Com 43 anos de idade, sabe? E é um momento da minha vida eu pensei em perder, que eu fosse perder os meus filhos. Passei por um câncer, faço acompanhamento de câncer. Mas não para esse sistema de corruptos e ladrão
de comunistas, professores nas faculdades enfiando coisas, ideologia errada na cabeça dos nossos filhos, e eu vou me calar diante disso? Eu não vou me calar diante disso. Pense o que quiser, responda o que quiser sobre isso. Pais e mães de hoje, não aceitem que seus filhos vão para a rua enfrentar. A polícia militar está aí para segurar a nossa segurança, sim, a nossa segurança, sabe? Apoio a polícia militar, apoio, sim, o Jair Bolsonaro, apoio o exército, porque isso, sim, fui criada nesse sistema dentro da minha casa, foi isso que eu aprendi com os meus pais, caráter. Nunca fui pra rua fazer bagunça, fazer a regalia, a quebradeira, nunca fui pra rua. Não é assim. É uma mãe desesperada de verdade que te pede. Que os órgãos competentes prendam esse marginal, prendam essa facção criminosa que tá aí, MST, PSOL, PCdoB, PT. Cansamos. Tivemos 16 anos escravo disso. Agora acabou. Aceita. Vocês, jovens, mais tarde vão botar a cabeça no lugar, a mão na consciência e vão pensar num futuro melhor que os seus filhos. Não é quebrando tudo que vocês vão conseguir. Não é esses atores que estão de vinda ganha, querendo se aproveitar de uma lei chamada Rouanet e tirando o dinheiro do povo. Por isso não querem tirar essa corja do poder. Mas já era, acabou. Eu não vou me entregar a isso. Eu vou até o fim. Eu vou defender o meu filho. Não é no necrotério qualquer, não é no IML qualquer que eu quero buscar o corpo do meu filho. Eu quero estar lá para ver ele se formar, eu quero estar lá para ver ele um cidadão de bem, assim como foi com meus pais, assim como foi comigo. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não durmo mais, eu não como mais, pensando no que pode acontecer com o meu filho e com o filho de muitas mães. Chega, chega, por favor, chega, vamos acabar com isso. É uma mãe desesperada de verdade. Cansei, cansei. Eu não aceito perder o meu filho para meia dúzia de burgueses que só quer invasão de casas de pessoas de bem, famílias, estragar, acabar com a família de bem. Chega. Eu quero chamar uma mãe, para que ela fale do que tem sido a experiência dela sobre essa questão do ensino ou doutrinação na escola. A senhora Jaxele, onde é que está? Pode vir Se quiser vir à tribuna, pode vir também. Você tem 3 minutos para expor, Jaxele, a sua experiência em relação à escola sem partido, ou com partido, nesse caso, né? Por favor. Boa noite a todos. Exatamente como o pastor Luiz Santos falou, eu não vim com uma linguagem técnica, eu vim como vítima. Já tem cerca de 30 dias que eu perdi minha filha. Ela saiu de casa dizendo que virou comunista, que vai lutar pelo povo, pelos pobres e oprimidos. E eu encontrei vários conteúdos no celular dela, incitando ódio, discursos de ódio de vários estudantes. E, infelizmente, há 1 ano, ela estuda na escola Ossi Salvestrini, onde foi essa escola dominada pela Yara Bernardi, CUT, Sindicato dos Trabalhadores, onde abraçaram esses alunos que são de baixa renda, onde eles são muito espertos, porque eles tiram esses alunos de sala de aula e colocam dentro dos sindicatos, dentro da Votocel, como aconteceu há poucos dias, né? Foram 3 dias de eventos com os JPT, Jovens Estudantis do PT. Olha só. E, resumindo, porque eu tenho pouco tempo para falar, mas a minha história é muito dolorosa. A minha filha é uma menina que foi criada numa família idônea, com muita moral, conceitos religiosos, e, infelizmente, a gente colocou ela nessa escola, e tudo que nós construímos em 15 anos, porque ela só tem 15 anos, a escola desconstruiu. Isso em sala de aula. Eu procurei a Yara Bernardi, procurei o assessor dela, e eu não tive apoio.
porque eu pedi ajuda. Eu falei da mesma maneira que vocês abraçam esses alunos, esses estudantes, e vocês... Exatamente, cadê a OAB? A minha filha está fora de casa. Ela está há 30 dias sem estudar. Ela está há 30 dias dentro de uma casa de um comunista. Infelizmente, eles abusam desse momento frágil dos adolescentes, porque todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo sabe que o adolescente é um momento conturbado da vida dele. E eles se aproveitam desse momento frágil e abusam e colocam ideologias dentro da mente deles, desconstruindo tudo que nós, pais e mães, construímos durante anos, com muita luta e muito suor. Hoje eu não tenho minha filha em casa. Eu sei que aqui está presente um assessor da Iara, o senhor deve saber da minha história. Eu pedi ajuda e eles me deram as costas. E eu estou sem a minha filha. É uma menina que hoje me manda mensagens pedindo: mãe, para de fazer divulgações com relação à política, porque senão eu vou cometer suicídio. A minha filha foi confundida completamente, ela está com a mente completamente confundida e perturbada. E não é só isso, não acaba aqui. Nós vamos vencer, isso é fato. O Escola Sem Partido vai vencer, isso é fato. Porém, pais e mães, fiquem atentos, porque eles colocam ônibus na porta da escola e colocam seus filhos lá dentro e levam, sabe Deus para onde, que eles sabem aonde eles levam, para doutriná-los e colocar essas ideologias malignas na cabeça desses adolescentes, que estão fragilizados por esse momento difícil que é a adolescência. Posteriormente, Marco Túlio Paulino e o excelentíssimo Maria Inês Medeiros. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Maria Inês Medeiros Belarmino, suburbana de Braz de Pina, e até hoje tenho todo e total respeito aos professores. Principalmente quero dar o meu carinho, meu abraço a todos os professores aqui presentes. Professores e todo e qualquer profissional de ensino. Mas digo para vocês, com todo o respeito que tenho, carinho para vocês, vocês me ensinaram. Quem me educou foram meus pais. Por favor, vereador, eu estou falando, se o senhor puder me dar atenção. Então, isso que está aqui dizendo não à ideologia de gênero, é porque eu não coloquei a minha filha e as minhas filhas na escola para alguém fazer a cabeça dela ou doutriná-la com relação ao gênero, ao sexo dela. Eu coloquei e coloco minhas filhas na escola para que elas aprendam matemática, português, ciência, geografia, biologia, seja o que for. E respeitem os seus pares, respeitem os seus coleguinhas, sejam eles meninos ou meninas. Então, o que nós queremos é que as famílias sejam respeitadas. Como já disseram aqui outras amigas, tudo bem se a sua família for composta de 2 pais, de 2 mães, mas não discriminem as famílias que são compostas de pai, mãe e filhos e filhas. Não nos respeitem, para que nós também possamos respeitar vocês. A minha filha entrou no colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II, a minha filha me perguntou: mamãe, você é homofóbica? Mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião. E aí, não foi para isso que eu coloquei a minha filha na escola. Não foi para isso. Eu não coloquei a minha filha na escola para ser doutrinada. Eu coloquei a minha filha na escola para ser ensinada, para respeitar os professores,
meus colegas. Eu sou branca, mas eu tenho uma filha loura e tenho uma filha negra. E aí, todas elas são respeitadas. Aonde eu nasci, as crianças brincavam, meninos e meninas sempre juntas. E todo mundo sempre se respeitou. Essa palhaçada de ideologia de gênero é uma coisa que estão querendo criar para desvirtuar as nossas crianças do ensino verdadeiro, de aprender matemática, de aprender lógica, filosofia, de aprender sociologia e aprender a respeitar. Então, não a ideologia de gênero da forma como está sendo conduzida. Não a ideologia de gênero da forma. E eu não sou fascista, eu sou família, porque eu respeito quem é fascista e quem é família. Eu sou brasileira, e eu quero o respeito ao meu país e à minha bandeira. A minha bandeira é verde, amarela, azul e branca e jamais será vermelha. Israel estava escravizado. E o comandante Cícero não era nem um pouquinho amigável, né? Ele era totalmente cruel. Ninguém fazia nada. Baraque era para tomar atitude como juiz, ele se levantar como juiz e agir, só que ele não fez nada também. E aí Débora fica aconselhando o povo, aconselhando, ninguém faz nada. Chega uma hora que ela diz, quer saber? Então, já que ninguém faz, quem vai se levantar sou eu, por mãe sobre Israel. Agora preste bem atenção, por mãe em Israel. Aí justamente, ela está preocupada com os filhos. Ela está preocupada com os filhos. Israel. Do mesmo jeito que a primeira mãe estava preocupada com a ideologia de um determinado partido, que estava confundindo a mente da filha, mas ele estava inserido nessa escola, esse partido. E a outra mãe está preocupada com ideias, ideologias de partidos que estavam na outra escola, que ela estava colocando mais de uma maneira geral. Elas estavam preocupadas a nível de Brasil. O que estão ensinando as nossas crianças? Elas se levantaram por mãe, né, enquanto muitos homens que deveriam levantar a espada mesmo para ir para a guerra, e elas se encorajaram, né? O motivo principal é que realmente foi na carne delas que elas estavam sofrendo, e ao mesmo tempo elas não quiseram lutar apenas pelos seus próprios filhos, mas sim pelos filhos do Brasil. É uma semelhança? Tem uma semelhança. Agora, a contextualização é que... E outra coisa, dependendo também da palavra de Deus, né, que elas se mostram cristãs. Geralmente, quem tem algum respeito pela palavra de Deus é quem se levanta, geralmente. Agora, se vocês prestarem atenção, Débora precisou se levantar. Aí, como Aparecido identificou, duas mulheres aqui, uma bem jovem e uma mais idosa, se levantaram também. Por quê? Porque elas sentiram na pele o que as filhas sofreram. Né? Agora, parece que o amor de mãe, ela arde mais no coração das mães do que dos pais. Era para ser iguais. Porque era para ser igual. Você vê as mães aí tomando a frente e comprando a briga, né? Dizendo, já que ninguém no Brasil se levanta por pai de Israel, então eu vou me levantar por mãe. O que a gente precisa fazer é reagir. Eu pensei que a coisa já estava sendo resolvida nessa questão aí, mas não está não. Parece que eles ficaram mais furiosos ainda. Depois que a direita ganhou e avançou, parece que se tornou eles mais irados ainda. E parece que eles estão dispostos a agir mais rápido do que estavam agindo e com um desaforo maior do que vinham agindo. Porque veja só, o que esse sujeito aqui diz de tudo isso que está acontecendo. E você vê, aquela mãe, a primeira mãe falando, né, lá dizendo que a minha filha, depois que entrou para essa escola, se tornou comunista, está com os discursos de ódio e dizendo que vai lutar pelos pobres, só que o que é que eles estão fazendo? Eles estão tirando as crianças e os jovens dos pais. Quando eles não conseguem tirar de dentro de casa, como fizeram com essa menina que saiu para morar com a turma comunista e abandonou a mãe, e ela está aflita. Não sei se foi 15 dias que ela disse que a filha já não voltava. Um mês sem a filha voltar para casa. Imagine, escute só, imagine a dor de uma mãe como essa, né? De saber que perdeu a filha para a escola, perdeu a filha por causa da escola.
Aí depois a outra também vem se levantando porque não aceita e está indignada e tudo. Pode ter certeza, muitas das coisas que as crianças de hoje estão aprendendo, que contraria o que a palavra de Deus ensina e o que os pais ensinam, é por culpa da escola. Que isso devia ser o contrário, né? A escola devia ajudar a família e não destruir as famílias. Aí você vê aquela outra, a filha, com 15 dias só de escola, mãe, essa era uma fábrica. Aí depois, e a mãe não era, né? E depois, mãe, eu acho que não tem mais religião, não. Então, observe o quanto eles não estão dispostos a atacar, destruir a mente das crianças, certo? Antes de passar esse vídeo... A gente não vem agredindo muito essa vocação, não, sabe? Mas a gente tem que se preocupar. Deixa eu passar. Gramsci, ele disse o seguinte, que, olha, não ataquem quartéis, ataquem escolas. Veja só o que esse professor diz. Bom dia para todos e todas, boa tarde, meu nome é Djalma Neri, eu sou professor de Sociologia e Filosofia da Rede Pública Estadual de Ensino em São Paulo. Acordei hoje às 6 horas da manhã para vir dar aula, estou aqui na escola depois da minha aula, e eu acordei hoje às 6 da manhã com várias mensagens no WhatsApp de gente preocupada, compartilhando comigo um texto sobre uma deputada estadual recém-eleita em Santa Catarina, chamada Ana Caroline Campanolo, de 27 anos, que convocava os alunos das escolas de Santa Catarina para filmarem seus professores em sala de aula, dizendo que muito provavelmente eles iam aproveitar da audiência cativa para lançar suas queixas político-partidárias ideológicas e despejar toda a sua ira sobre os alunos com o absurdo da eleição de Bolsonaro. Agora, eu fico muito intrigado com essa história de ira, como se a gente não tivesse que estar revoltado, não só pela vitória de Bolsonaro, que é um bandido que venceu à base de fake news, caixa 2 e etc., mas como se a gente não tivesse que estar revoltado com a situação da escola, completamente lastimável e precária. Isso mostra muito bem quais são as prioridades de vocês. Com tanta coisa para denunciar, é escola sem carteira, sem ventilador, sem giz, com vidro quebrado, e vocês querendo uma escola sem consciência crítica, escola sem política. Vocês querem sabotar o ensino do povo, vocês querem máquinas, robôs, e nós vamos combater isso. Pode ter certeza, a gente não tem medo, a gente vai continuar trabalhando, vocês vão continuar tendo medo da gente, vocês querem criar esse clima de terror. Hoje, eu falei de tudo que você odeia, falei de Marx, falei de comunismo, falei de socialismo, falei de política em sala de aula, porque não existe educação sem formação da consciência crítica, sem debate. Nós precisamos e vamos falar de tudo isso em sala de aula. Você quer me denunciar? Meu nome é Djalma Neri, sou professor de Sociologia aqui em São Carlos. Vem me denunciar. Eu só não filmei a minha aula para você em consideração aos alunos, para não expor eles. Mas a hora que vocês quiserem, eu coloco na íntegra as minhas aulas, onde eu abordo tudo isso e mais um pouco. Vocês, do Escola Sem Partido, na verdade querem uma escola sem política, sem consciência, sem debate. Vocês querem formar operários, trabalhadores braçais. Nós queremos formar cidadãos críticos. E como você convocou os alunos a filmarem e te mandarem como denúncia os casos de ideologia em sala de aula, eu quero falar com os professores. Não tenham medo, colegas. Falem abertamente dos temas que devem ser falados, principalmente nas disciplinas de humanas, que eles querem tirar com a reforma do ensino médio e sabotar ainda mais o ensino do povo. Se tiverem qualquer problema, nós estamos juntos. Me mandem um WhatsApp, me mandem uma mensagem. O PSOL, que é o partido do qual eu faço parte, está à disposição com assessoria jurídica para impedir que vocês sejam intimidados e que o direito pedagógico de lecionar de vocês seja cerceado. Deputada Ana Caroline, o Escola Sem Partido não vai passar. Nós vamos falar de tudo isso sim, porque são assuntos que fazem parte da grade de ensino, são clássicos da história, precisam ser abordados, debatidos. Nós vamos debater muita coisa em sala de aula, quer vocês queiram ou não. Quem quiser gravar minhas aulas, fique à vontade. Professores, professoras, sigamos fortes, firmes, levando a luz do conhecimento, debatendo com os alunos, com os estudantes, mostrando que é possível e necessário construir um outro mundo, denunciando toda a corrupção desse sistema podre, mostrando na prática como funciona essa política, que inclusive elegeu você, Ana Caroline, elegeu Bolsonaro à base de muita desinformação e à base de ignorância.
Vocês querem um povo burro para continuar governando, para continuar se elegendo, mas isso vai acabar. E nós vamos continuar lecionando e trazendo a consciência crítica para dentro das pessoas, para a casa das pessoas, e vamos mostrar que a escola é um espaço de formação da consciência crítica. Podem ter certeza. Um grande abraço e força para todo mundo. Hoje, eu falei de tudo que você odeia. Falei de Marx, falei de comunismo, falei de socialismo. Hoje, eu falei de tudo que você odeia. Falei de Marx, falei de comunismo, falei de socialismo. Primeira coisa, ele diz que está trabalhando por uma consciência crítica. Só que, como uma consciência crítica, só fala de um lado. Como uma consciência crítica que apresenta só o marxismo, que apresenta só o socialismo, que apresenta somente o comunismo. Que não apresenta o que contraria essas coisas, que não apresenta o que vai de encontro a essas coisas. Aí eu pergunto para vocês acham que eles ensinam os dois lados ou só um? Só um lado. Isso é tudo fachada dele, é tudo conversa fiada dele. Me veio a ideia do seguinte, eu acho que poderia até ensinar marxismo, o que quisesse. Só que eu acho que o governo que assumiu no momento, ele deveria reformular os livros mostrando o mal que causa esse marxismo. Então, justamente. Eu acho que a gente deveria, na nossa literatura, ter esses livros mostrando, né, o massacre que foi na União Soviética, quantas mortes causaram, né? Quantas mortes Lenin. O comunismo passou, deixou a história chega a história real do regime militar, né, o outro lado da história. Eu acho que deveria sim ter a consciência crítica. Não, com certeza. Eu acho que a gente não deve criar robôs. Agora, aqui na escola, nossos filhos vão lá para serem advogados, professores, engenheiros, eles têm que aprender matemática, português, ciência. Se eles aprenderem isso, eles vão serem políticos, e a gente não está formando apenas políticos, né? Tem que dar consciência política, mas eu acho que deveria ter isso, a gente tem que começar a brigar sobre isso. Infelizmente, essa questão aí de escola sem partido já se está se criando, por quê? Porque esse tipo de laia de professor aí, ele quer falar de política, quer de ensinar sexo na escola a criança. Tudo isso eles querem fazer. Aí esse movimento de escola sem partido se levantou por causa disso, porque eles querem ir além do que eles podem. Se fosse na questão da política, vamos falar de política, bora. Agora apresente tudo de Karl Marx. Não crie uma fachada, não. E esconda a podridão que existe dentro da doutrina de Karl Marx. Por exemplo, que Karl Marx ensina que a primeira coisa que precisa ser destruída em uma sociedade é o conceito de existência de Deus e o conceito de família. E para destruir o conceito de existência de Deus, o que o governo precisa fazer? Eles precisam atacar nas escolas a ideia de que não existe Deus. Eles precisam influenciar nesse sentido. Eles precisam dizer que as crianças elas têm autonomia, elas precisam fazer sexo liberal, elas podem fazer sexo com o animal, não só elas, como os adultos com o animal, homem com homem, mulher com mulher, mãe com filho, pai com filho, e por aí vai. Quer dizer, a ideia do marxismo é destruir totalmente esse conceito de moralidade, né, cristã, e o conceito de família. Destruindo o conceito de família, eles pensam assim, eles dizem, pronto, destrui o conceito de família. Agora eles não têm mais liderança. Não existindo liderança entre vocês, não existe conceito de Deus, não existe conceito de religião, não existe conceito de igreja. Então eles não vão ter o que eles chamam de liderança espiritual, com pastores e mestres, eles não vão ter. Então acabou-se. A autoridade de igreja vai deixar de existir. Agora vamos para a família, a outra autoridade destrói também. Pronto. Agora a sociedade não tem mais ninguém como autoridade, a não ser o Estado. O Estado é Deus. Então eles querem que o Estado se torne Deus. Para quê? Eu preciso de algo. Em vez de você clamar a Deus, ou juntar a família para procurar resolver, não, pede ao Estado. Para que o Estado sempre te mantenha e você fique sempre dependente. Por que o Nordeste está do jeito que está? A pobreza e a miséria do jeito que está. E por que os governos que passaram nunca resolveram? Porque interessa para eles que o povo dependa deles. Nesses estados maiores, onde as pessoas são mais desenvolvidas, né,
eles não conseguiram. Então, ele não tem uma votação tão expressiva. Mas em lugares onde a pobreza predomina, é interessante para eles manterem a pobreza. Porque sempre vão ter esmolés na porta do governo. Então, a esmolinha, quando o governo der a esmolinha, toma, meu filho, essa esmolinha aqui. Ai, que governo tão bom. Então, eles mantêm-se no poder, dando as esmolas e o povo pedindo esmolas. Se eles resolvessem o problema, o povo chegaria numa hora e dizer, não, vamos mudar um pouco, né? A gente não depende mesmo desse governo, a gente não depende mesmo deles, então, vamos ver outro governo como seria. Eles têm medo disso. Então, o que eles fazem é manter o Nordeste na pobreza para sempre estar ali como Deus, resolvendo, entre aspas, o problema do povo, com esmola, com bujão de gás, com caminhão de água e tudo mais. Então é interessante para eles resolverem. Aí, um infeliz desse vem falar de Karl Marx, vem falar do comunismo, vem falar do socialismo, mas não mostra as milhões de mortes que ocorreram por onde o socialismo e o comunismo passou. Não mostra a destruição de família que aconteceu. Eles não estão preocupados com isso. Só do partido que o infeliz é. Só. Né? Um partido comunista que quer de liberação de drogas, aborto, tudo quanto é de destruição e miséria, esses partidos defendem. Aí um traste desse vem dizer, queremos consciência crítica na escola. Como, infeliz, se você não ensina outro lado? O contraditório não é ensinado. Se você não levanta para as crianças que existe o outro lado aqui, aí muitos deles dizem o seguinte, não existe isso não. Não existe essa ideia de doutrinação. O que acontece é os dois lados sendo apresentados. Posso fazer uma pergunta? Diga. Esses professores, eles começam a pregar de uma maneira errada. O aluno pode abrir um processo contra ele? Não, então, por isso que Ou será que pode ser os pais todos abrir um processo? Porque por isso que está sendo aconselhado por alguns dos governos que entrou agora, né? As crianças gravarem, filmarem. É um absurdo. Eu não vejo como um absurdo. Eles têm medo de quê? Bem, se alguém quisesse aqui gravar o que eu estou falando, por que eu ia me incomodar? A não ser que eu estivesse dizendo alguma coisa que o povo não pudesse saber, né? Que a polícia não pudesse saber, que os pais não pudessem saber. Alguma coisa tão perversa. Aqui em Ernestina tinha uma professora que ensinava do primeiro ao terceiro ano do segundo grau. Henrique estudou com ela. Agora eu esqueci o nome dela, também não interessa muito. Ela ensinava português e redação. Aí Henrique disse, mas ela é muito boa em redação, a gente aprende bem em redação. Aí eu disse, e que tipo de redação ela passar? A redação ela passou, ele mostrou. A redação é o PT, Lula, Dilma, o PT, toda a redação dela só tinha PT, Lula e Dilma. PT, Lula e Dilma. Lá ela disse o que queria dizer na redação e passava para ele, ela ensinava a regra da redação, ensinava a população, mas sempre era PT, Lula e Dilma. PT, Lula e Dilma. Henrique levava na boa. Ele nunca se interessou mesmo nesse negócio, ele levou. Já outros amigos dele se amavam, tinham o rádio mesmo, se amavam muito com ela. E ele passou os 3 anos com ela, tudo bem. Quando foi Ricardo, que chegou no primeiro ano, ele, no segundo dia, teve aula dela. Aí ela começou, o PT. Aí ele disse, mas professora, que negócio de PT é esse? Não, é a redação, tá certo. Quando foi na aula dela outra vez, ela, Dilma, aí ele disse, mas professora, por que Dilma? Agora é PT e Dilma, só faz PT e Dilma. E ali a turma dele, tinha um pensamento diferente e disse, não, a gente não pensa de PT e Dilma, não. A redação de outra coisa, ela, não, aí vocês não sabem o que estão dizendo, vocês não sabem que vocês estão sendo manipulados. Ele disse, não, a gente não quer saber de PT e Dilma, não, porque a gente quer saber de política aqui. Escreva a redação sobre outra coisa. Aí, teve uma briga com ela, teve um negócio do conselho tutelar, chamou o diretor, e foi, quando eu cheguei em casa me dizendo, eu disse, precisa de eu não. Final da história. Eles apertaram tanto com ela, que não queria que ela passasse redações sobre PT, Lula e Dilma, que ela pediu afastamento da turma deles. Tá vendo?
Uma das soluções seria essa, preparar os nossos jovens, preparar nossas crianças para não aceitar esse tipo de coisa. E isso que essa deputada fez foi uma dessas coisas, né? Filme, grave e mande, né? Denuncie. Na verdade, o que ela disse foi o seguinte, denuncie. E eles se revoltaram por isso. Mas denunciar é necessário, porque o que eles estão fazendo é escravizando a mente das crianças, né? Fazendo com que as nossas crianças se tornem pessoas completamente doutrinadas e cegas e com uma visão só de mundo. E depois elas estão se levantando contra os pais, contra as autoridades, e você não sabe nem por que foi. Foi a escola que você mandou. Aqui é que você vê, depois da turma se levantou contra ela sobre a sua ideologia, de só fazer redação sobre o PT, sobre Lula, sobre Dilma, ele ajudou ao diretor a conseguir provas que ela não estava ensinando. Ela sempre fazia militância. Militância dentro do colégio. E para você ver, a prova é tanto que, ó, esse filósofo aqui, eles não podem nem dizer, é porque também é religioso, vai defender o lado dele. Eles não podem nem dizer isso, porque esse filósofo aqui, ele é ateu. Luiz Felipe Pondé, ele é ateu. Mas veja só a consciência dele no que diz respeito ao que anda acontecendo nas escolas e nas universidades. Muitos desses jovens que querem se manifestar em sala de aula não podem, porque muitos professores da área de humanas, como se fala, grosso modo, reprimem, não todos, claro, mas a grande maioria reprime qualquer tipo de tentativa de aluno se distanciar de uma concepção que a gente pode chamar, grosso modo, de esquerda ou socializante. Então, eu penso aqui um pouco... Tem uma pressão ideológica na sala de aula. Sim. Tem, sim. É claro que não é em toda... Desde a escola, desde o ensino médio. Desde o ensino médio, você tem professores que fazem verdadeira lavagem cerebral, como se diz, diminui a bibliografia, no sentido que restringe a bibliografia. Eu tenho uma experiência de que na minha coluna da Folha, eu estou sempre falando de bibliografia, citando autores e tal, e o número de estudantes, aí no caso de filosofia especificamente, que se comunica comigo falando de livros que eles começaram a ler, que eles não tinham acesso antes, que eles não sabiam. Então, a esquerda, ela, entendida grosso modo, né, centro-esquerda, esquerda, ela perdeu na economia, porque não sabe gerir a economia. Ela não sabe gerir a economia. Ela perdeu na política, porque ela é autoritária, historicamente, mas ela ganhou na cultura. E principalmente porque a gente não dá bola para a cultura. A gente deixou um dos pontos perdidos em questão e eles se aproveitaram. Mas observe, existe uma pressão ideológica muito grande em cima dos nossos jovens e das crianças. Muito forte. E eles não dão espaço. Essa ideia de que eles têm que ter senso crítico é mentira, porque como você vai criticar uma coisa que você só conhece um lado? É mentira. E a pressão é muito grande. Vê só a situação dos pais. Eu vou levar meu filho para a escola. Não, você não está levando para a escola, você está levando para o covil. O covil. Onde eles serão devorados. E você volta para casa todo feliz, sossegado para fazer suas coisinhas, e seu filho está lá, rodeado de lobos, babando em cima deles. Ou seja, você levar a sua criança para a destruição, você mesmo levar. Né? Aí, o que precisa ser feito? Os pais precisam orientar. Feito, eu vi até um post de uma pessoa dizendo resistência, né? Porque aí a esquerda está dizendo, seremos a resistência. Aí disse, resistência sou eu, que faço curso de humanas, não virei homossexual, não virei esquerdista, não virei ateu e não virei imbecil. Resistência sou eu, que estou no curso de humanas e passei por tudo isso e não me tornei um idiota útil. Júnior, a questão deles, quando tem um aluno que conhece o que é a esquerda, os professores botam furando e pressionam o aluno e até o próprio aluno não aguenta e começa às vezes a chorar, né? Não, justamente. Mandar para fora. É terrível, a pressão é terrível. Já para eles terem medo. Eu vi um vídeo de um professor que gritava, só faltou bater no menino. Porque ele falou, não sei o que, Bolsonaro tal, professor, você cala sua boca. E ele gritava assim em cima do menino. Eu disse, vai bater no menino. E o menino, caladinho lá, acuado. Quer dizer, existe uma pressão muito grande. Se você falar qualquer coisa, eles não querem debater, eles querem reprimir, eles querem fazer com que você se cale.
Porque essa professora mesmo aqui, investindo no ensino médio, ela disse, eu vou chamar o conselho tutelar para todos vocês. Aí meu filho disse, rapaz, tá certo, pode chamar. Aí quando ele chegou em casa, ele disse, ai pai, parece que vão chamar o conselho tutelar. Aí eu disse, é por quê? Aí ele disse, é porque ela estava falando de PT, falando de Lula, falando de Dilma. Aí a gente não aguentou mais, disse que ela ensinasse outra coisa, que a gente não queria saber de PT, nem de Dilma, que estaria aí no PT de Dilma. E ela disse que a gente estava sendo coagido, que a gente estava com medo, que a gente precisava ter medo, que alguém estava coagindo a gente, que a gente dissesse a ela que ele estava sendo coagido e que ela ia chamar os conselhos tutelar para ajudar a gente a sair da coesão. Aí eu disse, é para eu ir lá? Ele disse, não precisa não, que a gente já foi no diretor, já falou, a turma todinha resolveu, o conselho tutelar não veio. Precisa instruir esses jovens a também saberem reagir. Mas e as crianças, como vão reagir, né? Vejam só, a maioria das pessoas que estudaram aqui na Escola Constantino devem lembrar de uma pecinha de um professor, que eu até gosto dele, que é chamado Aldenor. E eu fui hostilizado na sala quando ele apresentou a teoria de Charles Darwin, né, da seleção natural. E comentava-se, porque isso daí já é o início da lavagem cerebral, né? Traz um ensinamento, uma ciência, explica, e tenta confundir os alunos. Aí depois entra as outras ideologias e o marxismo cultural. Aí eu lembro que eu tinha, na época, 11 anos de idade, a gente estava estudando ciências, geografia com ele, ciências. Aí ele perguntou, me explicou a inicialização da vida, como foi na Terra, e eu estava assim, assistia a aula, mas às vezes eu ficava um pouco desfocado, mas eu prestava muito bem atenção. Aí eu disse, todo mundo parou de falar, eu olhei para o pessoal e disse, oxê, quer dizer que o macaco saiu da água, Felipe? Numa das determinadas ensinamentos dele. Aí ficaram todos rindo. O que aquela resenha toda e tal, rindo de mim. Aí eu disse, porque eu acredito que Deus é quem criou o homem. Agora, ele está dizendo aí que saiu, pode ter saído em qualquer lugar. Agora eu só não entendo, porque a gente não conversa com cavalo, com macaco. Tu é doido. Eu disse, não, minha gente, vocês é que são doidos. Eu nem conhecia a palavra de Deus assim na íntegra como hoje, né? Porque se vocês acreditam que um ser evoluiu e só um teve o merecimento de falar, como nós falamos, por que os outros também não falam? Aí me taxar foi uma loucura. Passou um ano, a turma me hostilizando, me taxando de doido. Mas por quê? Muitas vezes porque querem agradar, aquele que está na frente, não é aquele que é o maioral. Aí... e esse professor, esse professor, ele até hoje, ele é ateu. Então, não seria problema. Seja ateu, seja homossexual, seja o que for. Agora não queira que nossas crianças sejam o que você é. Cada pai educa a criança e não o professor. Certo? É feita aquela mãe de ensinar. Vocês têm que ensinar e não educar. Deixa que eu educo. Agora, o camarada é ateu, quer que as crianças sejam ateias? Não existe isso. Não, a gente não pode aceitar isso. Você vai para a sala de aula, se você é professor de português, você vai ensinar português. Você não vai ensinar. Não. Redação do PT. Eu sei, ele pegava essa matéria. O que precisa mudar também é isso. É os livros escolares, feito a Aparecido colocou no começo aqui. O livro tem que falar todos os lados. O livro não pode... Porque o que é a questão da teoria da seleção natural? É uma teoria. Não tem nada provado. Então, pode colocar as outras teorias também, não frisar somente em uma. Júnior. Para terminar, vamos ver esse vídeo aqui. Então a gente vai ter um problema muito grande por causa disso aí, porque já está muito enraizado nesse tipo de área. A gente tem 4 anos para a gente bater de frente com os professores, porque é difícil.
porque eles não vão baixar a cabeça por nada. Como esse cara falou aí, né? Pode me processar para fazer o que você quiser. Então a gente vai ter uma guerra muito longa. Vai ser longa e difícil. Agora, veja bem, aí você diz, eu vou levar meu filho para a escola, porque eu não quero que ele seja um drogado, eu não quero que ele seja uma pessoa pervertida, eu não quero que ele seja uma pessoa ignorante. Aí você leva seu filho para a escola para que ele não seja isso. Aí ele vai aprender isso na escola e você vai ter ele como drogado, homossexual, ignorante, pervertido. Por quê? Porque você levou ele para a escola. Quer dizer, isso é um absurdo. Muitos pais vão receber seus filhos de volta assim. Se não for drogado, vai ser homossexual. Se não for homossexual, vai ser um imbecil útil, não é um idiota útil, que é usado pelo governo para fazer o que ele entender. E se não for um desses três, vai ser os três. E Júnior, ou pode ser um hostilizado, né, no final da história. O que a gente também deve observar bem, por exemplo, antes da campanha, 6 meses antes, aí já se ventilava o nome do candidato que foi eleito. E eu vinha defendendo essa ideia, e um rapaz, que é até evangélico, atrás da minha casa, veio contestar. Ele disse o seguinte: quer dizer que tu é homofóbico? Isso depende do ponto de vista. Quer dizer que tu tem preconceito? Eu disse: temos. Eu, você. Aí ele disse: mas tu não gosta de homossexual? Eu disse: olha, veja, as palavras que ela, quando eu entrando, você falou, é que elas são confundidas. Por exemplo, teoria. Quando a gente diz na prática e na teoria, a gente está querendo dizer que teoria também é algo importante, né? Quando a gente fala a palavra teoria, né, como se disse, a teoria da origem. Quando a gente fala a palavra preconceito, aí quando eu expliquei aí, é diferente de discriminação. Preconceito é uma palavra comum, é um conceito anterior, uma visão antes. Você já tem um preconceito, você já sabe que se eu botar 200 quilos para o William pegar, ele não vai poder. Já tem um conceito de que ele não pode ter esse peso. Aí eu citei a ele o seguinte: eu disse: olha, preconceito nós temos, porque você já está tendo comigo. Né? Você é contra minhas ideias. E o que eu não tenho é discriminação, senão eu não tenho homossexual trabalhando na minha loja. Use as palavras adequadas, onde eu coloquei para ele, para os assuntos, porque vocês estão misturando, estão descriminalizando, criminalizando palavras que são normais, feita a palavra preconceito. A gente tem um preconceito de quem? Que a maioria dos católicos não estuda a Bíblia, ou não tem esse preconceito? Né? A gente tem um preconceito de que o ímpio não conhece a Deus, só sabe o nome, não é isso? Aí é isso, as palavras, elas, como a gente bem colocou aqui no comunismo, elas vão mudar até de valor e de ideia. A gente tem que saber observar para dialogarmos com nossos filhos, nossos filhos, porque às vezes é um sobrinho, é um neto, né? E não deixa de ser nossos filhos. O que eles querem fazer é com que a gente pense que isso é besteira, que isso é ridículo, que isso não... que o que eles estão fazendo na escola é, na verdade, criando um senso crítico, mas a gente não pode cair nessa. Aqui vai ter 2 professores, o que é contra e o que é a favor. Aí tem um que fica dizendo: não, a gente não pode ser recriminado porque a gente está colocando as ideias, as crianças precisam das ideias e tudo. Mas a questão não é essa. A questão toda é o seguinte, que somente um tipo de ideia e distorcida está sendo implantado nos jovens. Se houvesse os 2 lados, tudo bem, mas não há, então a gente tem que parar. Já que não quer falar os 2 lados, então não fale nenhum. É isso que a gente quer. E tem um professor aí que fala de forma muito consciente e justamente o que está acontecendo. Eu quero que vocês prestem atenção. Que ele vai dizer o quê? Que o que as escolas estão ensinando é doutrinando a juventude e as crianças para um ponto só. Isso é crime, isso não pode, isso vai contra até a Constituição. O que eles têm que fazer é explanar e deixar com que os jovens vejam o que é o melhor. Ele não pode dizer: é isso que você vai ter que engolir, é isso daqui. Não. Mostre tudo e deixe eles verem em que eles se enquadram melhor. Né? E a família, no caso, seria uma boa ajuda nesse sentido. Mas mostrando só um lado, como se não existissem outras opções, isso aqui não pode.
Polêmica nas salas de aula. O que um professor pode ou não falar? Uma campanha que já virou lei em algumas cidades quer controlar o que se ensina na escola. Provavelmente, Gilberto dá aula de sociologia numa escola pública de Brasília. A história que está nos livros, ela não é um continho de fadas. Ela está acontecendo aqui e agora. Mas até onde pode ir a opinião do professor? Quando eu falo que política é algo, eu posso provocar internamente uma reação da Marina, do Pedro, do João. Na aula de hoje, o que causou reação em Laura, Bruna, Marcos, Guilherme foi um projeto de lei. A proposta, que tramita na Câmara Distrital, a Assembleia Legislativa de Brasília, proíbe a doutrinação política e ideológica na escola, exigindo neutralidade dos professores. No momento que a escola começa a doutrinar as pessoas, ela tira a liberdade de escolha dessas pessoas e, assim, fica um negócio mecânico. Mesmo se ele tiver uma opinião contrária, aí que é melhor pra você ver, será que os argumentos dele fazem sentido? Será que eu tenho que ler mais? Será que eu tenho que me inteirar no assunto pra estar afiadinho? Então isso é muito bom, discutir política na escola, mesmo com alguém, principalmente com alguém com opinião contrária à sua. Todos os projetos de lei têm a mesma inspiração, o movimento Escola Sem Partido, criado pelo advogado Miguel Najib. O projeto prevê que, ao tratar de questões controvertidas, o professor deverá apresentar todos os lados e não apenas a sua própria opinião. O que a Constituição Federal garante aos professores é a liberdade de cátedra, que não se confunde com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão você exerce na praça pública. Está no projeto. A doutrinação política e ideológica é proibida em sala de aula e também no material didático e nas provas de acesso ao ensino superior. Ouvimos 2 educadores da Universidade de Brasília. Braulio de Matos, da Faculdade de Educação, diz que o projeto enquadra professores que extrapolam suas funções. Ele faz um papel que é um papel político ilegal. Isto já é ilegal. A Escola Sem Partido não está acrescentando nada que já não exista na legislação vigente. Mas para Rogério Basali, da Faculdade de Filosofia, o projeto é que é ilegal. Um projeto de lei arbitrário e que ignora a realidade da complexidade escolar, assim como ignora os nossos principais documentos de orientação e regulamentação da educação brasileira. Para Basali, a lei de diretrizes e bases é clara ao definir os princípios do ensino. Liberdade de aprender, ensinar, divulgar o pensamento e o pluralismo de ideias. Mas Braulio de Matos acha que isso não impõe limites ao professor que faz doutrinação. O professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula. E nem incentivará os seus alunos a participar de manifestações nesse sentido. De fato, não cabe ao professor ser o propagandista, o propagandeador de alguma ideologia. Cabe ao professor a tarefa de esclarecer, a tarefa de apresentar a complexidade que tem por trás das ideologias. Um acredita que o projeto só pune professor que distorce o conteúdo escolar. Ao invés de explicar isso, ele queira resolver o problema político contemporâneo da crise política no Brasil de hoje, colocando jovens inexperientes, sem informação, num pseudo-debate crítico sobre se o governo A ou B é bom ou ruim. O outro vê uma intenção oculta no projeto. Eu vejo como uma resposta de medo. O medo do pensamento autônomo, o medo do pensamento crítico, o medo de uma juventude capaz de pensar e transformar a sua realidade. No momento que a escola começa a doutrinar as pessoas, ela tira a liberdade de escolha dessas pessoas e, assim, fica um negócio mecânico. O que a gente tem que fazer? O que é que nós temos que fazer? Então, o Brasil está sendo atacado, mas o alvo não está sendo nem tanto os adultos, estão sendo as crianças. O que o Brasil está precisando é de mães e pais que hajam feito Débora, que tenham coragem, que vejam o quão sério está a coisa, porque sempre vai ter na igreja aquelas pessoas que pensam assim, rapaz, para que isso? Por que isso? É que são aquelas pessoas a quem Débora debaixo da árvore ficava instruindo, educando, dizendo tal, ensinando, e o povo não fazia nada. Tipo aqueles os genros de Ló. Né? Olha, tá acontecendo, vai acontecer isso. Que nada, esse velho tá doido. Oxe, mas rapaz, e aí veio a destruição.
Existem essas pessoas, esse tipo de pessoa. Existem aqueles, né, feitos os anjos pegaram no braço de Ló e disseram, bora no brinque não. E arrasta com força eles, porque senão vão deixar que tudo se destrua. Existem aqueles que agem feitos os anjos, na seriedade, e dizem, ó, e pronto, vamos trabalhar e pronto. O que é que a gente precisa fazer? As Déboras e os Baraques que existirem nas igrejas têm que se levantar, têm que se manifestar, têm que enxergar o quão grave está a coisa para que possam reagir. A primeira reação seria orar e instruir as crianças. Meu filho, olha, na escola pode ser que seu professor fale disso outro, ensine isso outro. É errado esse tipo de ensinamento, por causa disso e disso. Você vai fortalecendo as crianças já dentro de casa. E também dizendo a elas que qualquer coisa de errado que elas verem, pode contar. Nesse sentido. A criança mente muito. Se for mentira, você vai saber. Porque você vai procurar ir atrás, vai conversar educadamente com os professores e tal e tal. E uma hora vai ser provado o que realmente está acontecendo. Mas o que não pode é a gente deixar os jovens tornarem tudo isso que eles estão se tornando. O filho de um irmão nosso, conservador, perdeu o menino dele. Ó, o apelido do menino dele, que nós, conservadores, botamos, foi Calvino. Calvino e tal. Não vou dizer o nome, porque não precisa, do menino. Mas a gente apelidou ele de Calvino e a gente ficou chamando ele assim, porque o menino era dedicado à igreja. Teve um dia que eu achei incrível. Eu fui pregar nessa igreja e quando terminou o culto, todo mundo estava conversando sobre um monte de assunto. Até a liderança da igreja estava conversando coisas naturais. Normal, né? Pois esse menino estava com um grupinho de jovens conversando sobre o que foi o sermão e conversando sobre Jesus Cristo e tal. Eu digo, rapaz, que coisa interessante. Assim, cada vez mais eu admirava ele. Esse menino se tornou jovem, cresceu e tal, e entrou para a faculdade. Hoje, o ídolo dele é Che Guevara, é Karl Marx. Ele se tornou um ateu e ele se tornou um militante esquerdista. Agora eu pergunto, como isso é possível? É possível, é só botar ele na escola ou na faculdade. Se torna possível. Se você não prepara essa turminha antes, e se você não combate esses que você descobre que estão fazendo isso, toda a nossa juventude vai apodrecer. E ai de nossos netos, porque os nossos filhos se tornarão podres. E ai de nossos netos que serão educados por eles. Então é preciso que a igreja acorde para essas questões. Certo? Não vamos perder a esperança, não vamos perder a esperança. Estou desesperada. É o meu filho. É o seu filho, mãe. Não deixe, se eu não durmo mais, se eu não como mais, pensando no que pode acontecer com o meu filho e com o filho de muitas mães. Chega. Chega, por favor, chega. Vamos acabar. Uma mãe desesperada de verdade. Cansei. Eu não aceito perder o meu filho para meia dúzia de burgueses que só quer invasão de casas de pessoas de bem, famílias, estragar, acabar com a família de bem. Chega.